Sobre isso, né? Porque aproveitaram essa deixa, né? O presidente Lula fora de combate para já especular 2026. É claro que o presidente Lula tem a questão da idade, ele tem 79 anos, mas ele está em plena condição física e também, né, cognitiva para continuar no cargo. Mas mesmo assim, quando aparece, né, uma circunstância como essa, é claro que o assunto volta à tona, né, Reinaldo? Se o Lula vai de fato concorrer à reeleição em 2026. Olha, eu escrevi até um texto meio brincando, brincando não, o texto é muito sério, até porque escrevi dois textos longos, mas com alguma ironia, né? Que eu disse, bom, vamos lá, Lula na UTI fazendo uma cirurgia cerebral, né? O mito inelegível para sempre, né? Que o Bolsonaro está inelegível para sempre. Ninguém avisou ele ainda, né? E aí eu brinquei lá, Lula no TI, mito inelegível, e o centro-extremismo vê o nem sem cabeça, né? Que enigma é esse? Bom, eu cravei o termo extremismo de centro, né? Que há no Brasil, que são aquelas pessoas que são centristas que elas não conseguem, já que não surgiu o candidato que não era nem Lula nem Bolsonaro, não consegue ver virtude nenhuma nesse governo, não gosta do Bolsonaro, e o Brasil só será livre, só será bacana no dia em que a gente eleger o candidato que representa o oposto da polarização, ou que conteste a polarização, esse termo imbecil que aprisiona o pensamento do político no Brasil e de parte considerável dos analistas políticos, né? Porque não há polarização no Brasil, isso é mentira, né? Tem extrema-direita, mas não tem extrema-esquerda viável, portanto, não tem polarização. Porque para ter polarização tem que ter pelo menos dois polos. Como o Lula não é um polo, né? Como o governo Lula é um governo de centro, então ele não é polo, né? A extrema-esquerda não tem chance de chegar ao poder. O Bolsonaro é de extrema-direita. Mas aí aparece esse negócio, e, bom, então sonhamos com essa personagem. E por que que ele é o cavaleiro sem cabeça? Porque ninguém sabe que cara tem. Ninguém sabe que cara tem. Quem que é candidato? Quem é o potencial candidato ao centro? Então, quem sabe o Lula fique fora agora, né? Porque ele está muito velho, não sei o quê. Então, antecipou o 26. Por que que antecipou o 26? O Lula já está fora do jogo? Antecipou 26, as demandas estão onde? Quem são as pessoas? Quem está sendo demandado para substituir Lula como candidato progressista, do campo progressista? Tem alguém? Fala-se que o Haddad pode ser um potencial candidato. Acho que sim, né? Ministro da Economia para ser candidato à presidência, olha, a coisa tem que dar certo num grau, né? E, o- e, e se depender da direita brasileira, dos mercados, etc., dá errado, né? Vai tentar, porque eles pintam um quadro muito pior do que é. Então, não tem esse negócio de que Lula antecipa 26, por quê? Que fila se formou no campo progressista para ocupar o lugar de Lula na disputa? Onde está a fila? Que eu não vejo, né? O que há é uma tentativa de transferir para cá o fenômeno Biden, o mau fenômeno, né? Ah, o Biden, velhinho, não sei o quê, então não conseguiu segurar a candidatura, mas há uma diferença considerável de agilidade mental entre os dois, né? É. Se tudo der certo para o presidente com essa cirurgia, não, e tudo tende a dar, é claro que o Lula é o candidato de 26, né, do campo progressista, não apareceu ninguém. E aí, assim, quem tem problema hoje é no campo da direita, da extrema-direita, porque o Bolsonaro diz: o candidato sou eu, e não autoriza que surja ninguém no caminho. Ele fica bravo, se chama de inelegível, né? Teve uma entrevista que ele deu a uma rádio do Rio Grande do Sul, ficou bravo com as jornalistas, né? Eram mulheres, todas mulheres entrevistando, ele ficou pé da vida, né? Por quando falaram que ele tá inelegível. É um fato, ele tá inelegível, né? Mas ele ouviu essa Exatamente. palavra e ele ficou, assim, inconformado.
E eu ouvi isso de mulher ainda, pô. Você é um homem, tudo bem. Agora vem uma mulher me chamar de inelegível. né? Nem devia Aí, estar trabalhando, devia estar em casa lá lavando louça, agora fica aí. É, Então, assim, você pega uma constatação, né, objetiva, é inelegível. Ou ele não é, né? Há uma brincadeira na internet que seus adversários fazem, porque como ele inventou lá a medalha dos três Is, né, imbrochável, imorrível e incomível, né? E é engraçado que alguém se orgulhe de ser incomível, porque só se orgulha de ser incomível quem se orgulha de resistir, né? Eu, cada vez que resisto a uma comida que pode me engordar, eu fico orgulhoso, né? Eles, certamente, quando se orgulha de ser incomível, revela uma inevitável atração do ponto de vista da linguagem. Aí as pessoas chamam os quatro Is e também inelegível, né? Mas ele é inelegível, ele está inelegível. Até 2030, quando você vai na ponta do lápis do calendário, ele poderia ser candidato em 2030, mas também não vai ser. Porque até lá ele estará condenado. Se tiver condenado já em segunda instância, acho que estará, né? Pode até estar preso, que ele será preso. E aí ele está inelegível pelo tempo que durar a pena. Como tem uma condenação por organização criminosa, ele ainda fica mais 8 anos depois do fim da pena. Acabou, inelegível para sempre. E aí a gente volta então ao extremismo de centro. A extremismo de centro diz: bom, que bom, então agora Lula fora, Bolsonaro fora. E eu gosto muito dessa ideia, que é a seguinte: finalmente o Brasil pode se revelar. O Lula e o Bolsonaro não seriam o Brasil. Isso é tão estúpido. Porque, atenção, juntando os dois, dá mais de 91% no primeiro turno da eleição, dos que votaram. Quer dizer que nós estamos dizendo aos brasileiros: vocês são um bando de irracionais, um bando de loucos, né? Bando de loucos é no Corinthians que tem, glorioso, né? Vamos renascer com força. Já renascemos. Um bando de loucos que não sabe votar, porque vocês não votam no meu candidato nem. Né? O Dória tentou a fórmula nem. Deu no que deu, né? Ou seja, não deu, não dá, não tem essa fórmula. De algum modo, a candidata do PDT, a menina Tabata, a Tabata Tabata Amaral. tentou ser uma candidata nem também, aí na esfera da prefeitura. Não cola, não rola, né? Então, essa ideia de que existe um ser, né, que vai encarnar só as virtudes do centro, né, sem carregar o peso da esquerda e das suas propostas de reparação social, sem carregar o peso da direita e de sua pressão reacionária, isso é uma ilusão, né? Isso é uma ilusão, cara, e que voltou aí. E então esse negócio de que a doença do Lula precipita o jogo eleitoral é wishful thinking, né? A pessoa fala, é um desejo, expressão de um desejo, mas não tem nada de realidade, né? O jogo está no mesmíssimo lugar em que estava, né? É, E aí, então, a síntese poderia ser dos dois, né, Bolsonaro e Lula. Há uma hipótese remota de o Lula não ser candidato. E isso está diretamente ligado à saúde dele, né? Por tudo o que se sabe, esse quadro dele tem remissão e, portanto, não será isso que vai impedi-lo, né, de ser. Ao passo que Bolsonaro, não há hipótese nenhuma de ele ser candidato, né? E, por enquanto, a única coisa que ele tem é repetir a tática do Lula em 2018, né? O Lula sabia que estava inelegível, já condenado em segunda instância, né? Mesmo preso, ele continuou a se dizer candidato, né? Mesmo preso, continuou a liderar as pesquisas, né? Até que o TSE disse aquilo que se sabia: você é inelegível. E aí, então, ele tinha o nome do Haddad já preparado para substituí-lo. O Bolsonaro
terá de preparar um nome para substituí-lo, para no momento em que o TSE lembrar a ele o óbvio, você é inelegível, então ter esse nome. Mas até isso, ele se nega a discutir isso. A gente viu que Eduardo Bolsonaro chegou a se aventurar, né? Dizer, não, posso ser candidato e tal, e levou uma carraspana, né? Não, coisa nenhuma, né? Não tem candidato B, C, eu sou A, eu sou B, eu sou C, e desautorizou o próprio filho, né? Por que ele faz isso? Porque é um modo dele manter a influência, né? Se ele é substituído, se inventa uma outra candidatura, é claro que a direita, a extrema-direita principalmente, enfim, vai se juntar a esse novo nome, né? Daí que um Tarcísio não se aventure, né? A se lançar, porque sendo governador de São Paulo, tendo a força que São Paulo tem, tendo os recursos que São Paulo tem, se o Tarcísio resolve sair, né, é claro que o Bolsonaro fica jogado para as calendas. O que ele pensa? Se eu deixo de ser o nome da extrema-direita, cessa também qualquer pressão, qualquer demanda pela minha anistia, ou, enfim, né, pela volta da elegibilidade, e ele passa a ser um nada, ele passa a ser um ninguém. Então, ele vai conservar isso, ele tem uma fatia importante do eleitorado brasileiro com ele, né? É o ativo que ele tem para se manter com a cabeça fora d'água, né? Mas não vai conseguir, né? Então, a indefinição existe no campo da direita. Aí pode dizer, mas o Lula não tem nenhum nome, eu tenho o Haddad, mais ninguém. O Bolsonaro tem um monte. Que monte? Que monte que tem o Bolsonaro? O Bolsonaro tem o Tarcísio. Que outro candidato de dimensão nacional existe? E aí vou repetir aqui o Kassab, que é um dos principais assessores do Tarcísio. Por enquanto, ele é um líder regional. Por enquanto, ele é um líder de um estado, né? Nem chega a ser o líder de uma região. Ele foi se meter na eleição em Belo Horizonte e não ganhou, né? Então, que outro? Quem? O Ratinho? O Ratinho não tem dimensão nacional, desculpa. O Zema não tem dimensão nacional. O Tarcísio precisa criar uma dimensão nacional. Nós aqui em São Paulo vemos a onipresença do Tarcísio, inclusive na imprensa e não sei o quê, né? A sua agenda é muito apreciada por certos setores, e fica parecendo que no lado direito, lado a sul de Mossoró, não se fala de outra coisa, né? Não, Ô, só Reinaldo, se fala de outra coisa, né? aproveitar que você deu a deixa, vou pular para o assunto do Caiado.